Olá, gente, graça e paz. Então vamos nós para mais uma aula de Teologia Sistemática 2. Preparamos aqui uma aula bem interessante e hoje nós vamos falar sobre os nomes de Deus na Bíblia. A gente sabe que o nome de Deus é sagrado e ele não é proferido, mas lembre-se daquilo que eu já comentei em alguma aula anterior, né? Deus é conhecido pelo que ele se revela. Tanto quanto ele se revela, é o tanto quanto nós o conheceremos. E do mesmo modo Jesus, né? Jesus no seu ministério, tanto quanto ele se revela, nós podemos conhecê-lo. Então aqui hoje a gente vai ver as várias faces na qual Deus se revela, as várias presenças na qual Deus se revela para o seu povo nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então, nós precisamos aqui, novamente, lembrar que a nossa base de afirmações são as bases bíblicas, né? Nós estamos estudando a partir do que a Bíblia contém, do que a Bíblia revela, do que a Bíblia fala sobre esse tema, tá? Então, a nossa tese é baseada em Deus e não no homem, né? A gente vai falar a partir da revelação dele mesmo. Então, existem várias fontes de conhecimento de Deus. Os céus e a terra, a sua criação, a gente já comentou sobre isso, né? Revela esse poder, essa divindade, essa grandeza, soberania, declaram a glória que ele tem. A consciência humana também testifica quando dentro da nossa consciência nós percebemos que existe um ser todo-poderoso, maior do que tudo e maior do que todos. Inclusive quando nós também estamos diante de um dilema e até fazemos algo que não é correto, né? No nosso coração nós temos a centelha ali do bem e do mal, né? Da presença de Deus também no ser humano. Existem as leis da natureza que testificam essa presença de Deus, mas a Bíblia nós vamos usá-la como a principal fonte de informação a respeito de Deus, do seu caráter e do seu modo de trabalhar. Então, esses vários nomes que a Bíblia vai falar sobre Deus revelam muito o seu caráter e revelam muito o seu governo. Na Bíblia, os nomes das pessoas, os lugares e as coisas têm grande significado. Na nossa cultura, a gente geralmente escolhe mais porque a gente considera aquele nome bonito, né? Ele tem um som agradável, mas na Bíblia não. Os nomes são escolhidos por significados. Os nomes são escolhidos por acontecimentos, são escolhidos para marcar alguma coisa que acontece, que aconteceu ou que se tem o desejo que aconteça, né? Isso para lugares, para pessoas. Então, nós damos o nome aos nossos filhos e na maioria das vezes a gente não busca saber qual o significado do nome. Isso às vezes não tem muita importância para nós, mas no mundo bíblico isso seria impensável. Um nome sempre vai referir-se ao momento, à situação que se vive ou aquilo que se está projetando viver. Muitos homens já receberam, inclusive na Bíblia, a transformação do seu nome, né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Saulo para Paulo. Então a gente vai vendo que essa era uma maneira de mostrar um antes e depois daquele acontecimento, um tempo diferente de vida. Inclusive quando, por exemplo, os babilônicos, né, eles levam os judeus como escravos, eles também mudam o nome deles, né? Inclusive Daniel e seus amigos, a gente vê ali que tiveram seus nomes transformados também. Então era uma cultura da época que eles assim o fizessem, tá bom? Jesus, porém, tem o seu nome levantado acima de todo nome. Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Galileu, né? E agora a gente vai ver então por quê? Porque Jesus morava naquela região. Mas e o Deus Pai, o Deus Criador?
Então a gente pode aprender muitas coisas sobre Deus quando a gente descobre os nomes que a Bíblia vai colocar sobre ele. Os nomes vão ser uma pista, uma dica de quem é esse Deus que nós adoramos. Desse modo, nós somos forçados a olhar e enxergar esses nomes de Deus com um cuidado um pouco maior. Vamos lá. Na batalha, por exemplo, de Afeca, Israel foi derrotado pelos filisteus. Perdeu ali 30.000 soldados. Você pode depois procurar essa passagem lá em 1 Samuel 4, a partir de 21, né? Então a gente viu ali Eni, Ofni, Finéias, eles foram mortos. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. Quando essa notícia chega à esposa de Finéias, ela faleceu ao dar à luz a uma criança, e aí deu o nome de Icabô, né? Logo antes de falecer. Então esse nome tem o significado foi-se a glória, sem glória, né? Acabou a glória, demonstrando assim que a glória de Deus havia saído em Israel. Então a gente vai ver como vários nomes são escolhidos a partir de eventos que acontecem, tá? O nome de Moisés também significa tirado, porque a filha de Faraó o tira do rio. Vocês devem lembrar bem dessa história, quando a mãe de José, porque os meninos estavam condenados à morte, os meninos hebreus, pelo decreto de Faraó, e ela se vê obrigada a colocar o seu filho num cesto, e ela tem o cuidado de ver, né, que a correnteza do rio levava para onde a filha do Faraó se banhava, e ali então o nome Moisés significa retirado, aquele que foi tirado das águas, aquele que foi salvo das águas. Está lá em Êxodo 2:10. Também nós vamos ver o nome de Samuel, que foi dado ao filho de Eucana com Ana, em memorial da sua oração respondida. Então ela vai emblemar o seu filho, colocar esse nome por conta da sua experiência. Samuel significa ouvido por Deus, né? Vocês lembram bem da história de Ana, que era estéril, não podia dar à luz, e ela vai ao templo, ela chora, o sacerdote pensa que ela está embriagada, e depois que ela conta a sua história, ele diz: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho, e como foi dito, assim se fez. Então ali a gente inclusive tem muitas pregações sobre essa atitude de Ana, essa atitude de oração, de quebrantamento, da busca, né, de um milagre, de algo que ela realmente não tinha controle sobre aquilo, e ela vai buscar ali a misericórdia de Deus, o milagre de Deus. Então significa ouvido por Deus, ou seja, a oração foi ouvida por Deus. Ela pediu ao Senhor, né? Você pode ver lá em 1 Samuel 1:20. Então, o próprio nome de Jesus, que foi dado, né, porque significa Jeová salva, uma variação de Josué. Então, quando o anjo do Senhor aparece para José, vocês devem também lembrar muito bem dessa história, para aquietar o coração dele. Afinal, recebeu uma notícia de que sua noiva está grávida por obra e graça do Espírito Santo é um absurdo, né? E ele então fica inquieto, pensa em deixar Maria fugir, sair daquela cena, e até de uma maneira muito honrosa, porque aí ele levaria a culpa, né, daquele que engravidou a jovem e a abandonou. Foi a única maneira racional que ele encontrou para se livrar daquela situação tão incomum, né? Na verdade única mesmo. E aí então o Senhor fala com José em sonho, José noivo de Maria, e aí então o Senhor aquieta o coração dele, tirar aquela desconfiança daquela situação tão embaraçadora, né? E anunciar que sim, Maria estava grávida e era por obra e graça do Espírito Santo, e ele deveria chamar o nome daquele menino de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Então, junto com o nome vinha o propósito, né? O encargo que Deus estava dando àquele menino Jesus que nasceria.
Está lá em Mateus 1, 21. Então, como a gente chegou a mencionar, o nome de Abraão também, que significa pai de muitos, foi dado a Abraão quando ele não podia ter nenhum filho, né? Ele e sua esposa Sarai, e Deus lhe promete que ele seria o pai de numerosa multidão, que através dele a sua descendência seria incontável, como as estrelas do céu, como os grãos de areia, né, no mar. Então, Deus o chama para essa nova promessa de algo extraordinário que aconteceria, e ele sai de Abrão para Abraão, pai de multidões. Adão, por exemplo, também chamou a criatura que foi tirado do seu lado, né, da sua costela, ou seja, a mulher, e diz então, porque do homem ela foi tirada. Então, esse é o significado da palavra Eva. Eva torna-se, então, ela acabou sendo a transgressora dos mandamentos de Deus, ele quebrou aquela harmonia, né? Ela desobedece a Deus e leva o seu esposo também, Adão, ao pecado. Ela dá ouvidos à serpente e seu coração é contaminado pela cobiça. A gente pode ver isso lá em Gênesis 2, 23, Gênesis 3, 15, né? E como sinal de fé, Adão então chamou a mulher de Eva, que significa vivente, pois ela seria a mãe de todos os seres viventes. Então, o significado de Eva é mãe de todos os viventes, né? Ela ali inauguraria, juntamente com seu esposo Adão, a raça humana. Então, é uma coisa muito linda. A gente se entristece, né, que uma história que começou de forma tão linda, né, teve uma tragédia, uma ruptura tão profunda, que foi a entrada do pecado na humanidade. E aí, então, depois Deus precisou recalcular esse plano, providenciando muito tempo depois a vinda do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Bem, depois disso, Eva e Adão têm o primeiro filho, Caim. E Caim significa adquirido, porque, como ela disse, tenho recebido um homem do Senhor. Então, ali foi o fruto do ventre, né, que ela viu. Então, ela colocou Caim, que significa recebido. Está lá em Gênesis 4:1. E o nome desse filho provavelmente indica que Eva pensava até que Caim já seria o Salvador. Já seria, porque havia uma promessa. Vocês lembram que o Senhor disse que pelo fruto da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Então, talvez Eva tivesse pensado até que já seria ali logo o fruto do seu ventre, Caim. E aí, por isso, ela coloca esse nome de adquirido. Mas, se ela em algum momento pensou deste modo, ela certamente teve uma grande decepção com esse filho, porque ele não vigia o seu coração. O Senhor até lhe diz, olha, vigia, porque o pecado está batendo a sua porta, né? Você tem que dominar. Quando ele demonstra já nitidamente a ação do pecado, da malignidade já no seu temperamento, no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua irritabilidade, né? E talvez por esse motivo é que o próximo filho, então, Eva chama de Abel, que significa vaidade ou vapor, que representa algo que é perecível, algo que passa, que é transitório, que é passageiro, né? Então, por exemplo, quando Samuel vence os filisteus num campo de batalha em Mispa e Sem, ele colocou uma pedra naquele lugar e chamou Ebenezer. E aquela pedra lhe disse, até aqui, ele dá um marco no território, né? Até aqui
me ajudou o Senhor. Então ele delimita. Então isso são só alguns exemplos, né? Você vai encontrar isso na Bíblia inteira, essa questão de territórios e de nomes de pessoas que têm significado. E aí a gente então agora vai partir para essa segunda parte da aula, que são os nomes de Deus. Eu volto já já.